Reparei que a venturosa mulher, como que tangida pela emotividade interior, tornara-se mais radiosa e mais bela, parecendo-me que trazia uma estrela incrustada no coração. Tão profundos sentimentos lhe afloravam alma, que se prosternou de joelhos, soluçante. Graciosa pequenina de olhos brilhantes e aureoladas de luz comunicou-lhe que outra escola, muito mais linda, a esperava num parque celestial. Como não chorarmos todos, ante aquelas manifestações de ternura? Despedindo-se, ditosa, ladeada pelas criancinhas que lhe eram amadas, orou com lágrimas copiosas, emocionando-nos o coração. Em breves minutos, vimos-la tomar rumo diferente, amparada pelos amigos que a seguiam, desde o princípio, e pelos pequenos ternos e treifegos num grupo iluminado e maravilhoso que remontou, célere, e ignota região da pátria infinita. Da obra, voltei, espírito, irmão Jacob, Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Edir. Velhos amigos. Irmão Jacob. Nosso agrupamento prosseguia, voltando. A luz que, de vez em quando, varria o céu, vagarosa e sublime, em forma de leque, parecia mais próxima. Começamos a divisar encantadoras e espaçosas moradias. De distância em distância, compareciam pequenas comissões, aguardando amigos. Abraços fraternos eram distribuídos de momento a momento. Nenhuma nova despedida, porém, chegou a assemelhar-se à daquela professora devotada e desconhecida. Prosseguíamos, já em pequeno número, quando, num grupo de 4 pessoas à margem, meu nome foi pronunciado em alta voz. Jacob! Jacob! Sorridente Bezerra imprimiu nova pausa à jornada, voltou-se para mim, deu-me o braço e conduziu-me até elas. A palavra não pinta a grande emoção. Surpreendido, jubiloso, mal contendo o pranto de emotividade, desfere um grito de alegria. Eram Guilom e Cirne, Inácio Bittencourt e Saião. Abraçaram-me, efusivamente, e, pelo olhar afetuoso e grave que me dirigiram, demonstravam saber quanto se passava em minha alma. Sentia-me na posição do viajante que volta de longe, com a bolsa cheia de novidades. Embora a fraqueza a constranger-me, gastaria horas relacionando o noticiário dos companheiros que se demoravam na carne, como trabalhadores da retaguarda. Não pareciam, contudo, muitos interessados em recolher-me as informações. Falou Cirne, bondoso, dos obstáculos que nos incomodam ao desencarnar. Acrescentou que meu caso, entretanto, era agradável e pacífica, pela expectativa mais ou menos longa em que eu vivera os derradeiros dias de octogenário, salientando que o mesmo não lhe ocorrera, em vista do repentino ataque de angina. Guilom interrompeu-nos a ligeira palestra. Libertemos o Jacob, acentuou, alegre, teremos tempo para conversar. Doía separar-me deles, quando o ensejo se me afigurava dos melhores para a troca de impressões. Oh! Exclamei, consternado, quando nos veremos de novo. Riu-se Guilom, em me observando o gesto de angústia aduzindo, ora, Jacob, esquece-se de que é eterno. Vá repousar. Afastaram-se contentes, alegando ocupações imediatas. Não podiam acompanhar-me. Ver-me-iam na primeira oportunidade. Bezerra, paternal, regozijava-se. Menos preocupado com o nosso grupo a dispersar-se, tantos eram os componentes já encaminhados a diferentes destinos, o dedicado supervisor manteve comigo um entendimento esclarecedor, comentando a extensão e a diversidade das tarefas que nos aguardam, além túmulo. Explanava atenciosamente sobre a espiritismo no Brasil, quando uma casa iluminada, de graciosa configuração, se nos deparou aos olhos. Marta, radiante, indicou o jardim, povoado de flores, murmurando, enfim. Bezerra, então, designou a entrada, abraçou-me afetuosamente, e concluiu, descanse. Intentei segui-lo, instintivamente, todavia, o estimado protetor prometeu. Firme. Ver-nos-emos depois.
1. Dr. Luiz Olímpio Guilom Ribeiro, presidente da FEB, em 1920 e 21 e de 1930 até a época de sua desencarnação, em 1943 Leopoldo Cirne, presidente da FEB, de 1900 a 1913 desencarnou em 1941 Inácio Bittencourt, vice-presidente da FEB, em 1915 Médon Receitista, desencarnou em 1943. Dr. Antônio Luiz Saião, diretor do Grupo Ismael, escritor e evangelizador, desencarnou em 1903. Da obra Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médon, Francisco Cândido Xavier digitado por Lúcia Aidir. Em repouso. Irmão Jacob. O irmão Andrade acompanhou-me, delicadamente. Ingressei na casa acolhedora, sob forte impressão de paz e ventura. Difícil determinar se me achava, realmente, distante dos círculos terrestres. O ambiente doméstico era perfeito, não obstante mais acentuada beleza nos caracteres interiores. Tapetes, móveis, adornos e iluminação, eram mais belos e mais leves e, apesar de revelarem autêntico bom gosto, não exibiam notas de luxo. Retratos pendiam das paredes estruturadas em substância semiluminosa. Uma senhora simpática e respeitável recebeu-nos com inexcedíveis demonstrações de ternura. Nomeou a Marta, antes minha filha de memória. Recolhia nos braços, num transporte de indefinível felicidade. Como não situá-la nos dias inolvidáveis da infância? Era para minha filha, tanto quanto para mim, uma segunda mãe. Chamemo-la, Mamãe Frida, já que, por ordem superior, não estou autorizado a identificá-la. Tentei a conversação longa, em perguntas compridas, mas reparei que, fora do grupo em que viajara e desligado da influência vivificante de Bezerra, meu cansaço se fez invencível. Até ali, na jornada de prolongado curso, esclareceu Marta, estivera sustentado, em grande parte, pela cooperação magnética do conjunto dos companheiros. Busquei manter-me de pé, no entanto, a dispneia voltou, angustiante. O irmão Andrade conduziu-me à vasta câmara que a filhinha me reservara, abriu extensa janela, através da qual pude contemplar as estrelas pálidas da manhã que se anunciava, acomodou-me num leito macio e, após aplicar-me passes reconfortadores, recomendou fraternalmente: durma tranquilo. E, sem saber como, entreguei-me ao repouso, encantado e feliz. Da obra Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médon, Francisco Cândido Xavier digitado por Lúcia Aidir. ESCLARSIMENTOS. Irmão Jacob. Acordando do estranho torpor em que me afundara, não conseguiria dizer quanto tempo repousei. Não classificava por sono comum o estado diferente em que permanecera imobilizado. Tratava-se de um repouso desconhecido. Meu corpo espiritual jazia prostrado no leito acolhedor, contudo, achava-me numa atmosfera reveladora e surpreendente. As imagens não vagueavam imprecisas, à feição do que acontece no sono vulgar, em que a pessoa, findo o sonho, é incapaz de qualquer consulta aos registros da memória. Ali os quadros que se haviam sucedido, claros e firmes, demoravam-se amplamente marcados em minha recordação. Vi-me em criança, na terra em que nasci e recapitulei a peregrinação do velho mundo para a América, com uma riqueza de particularidades que me espantava, como se fossem acontecimentos da véspera. Revi naquela maravilhosa e inexplicável digressão da mente, afetos preciosos e abracei meus pais, viajando através de lugares desconhecidos. Da obra Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médon, Francisco Cândido Xavier digitado por Lúcia Aidir. Reanimado. Irmão Jacob. Ao despertar, reencontrei o irmão Andrade junto de mim. Creio ter-me a ele aplicado recursos fluídicos para que se me revigorassem as energias. Não me achava refeito, de todo, entretanto, que alegre sensação de leveza eu experimentava agora. Senti-me remoçado, otimista, contente. Marta fez coro nos votos de felicidade com o estimado benfeitor que me prestava assistência. Em poucos minutos, verifiquei, admirado, a necessidade de alimento.
Não experimentava a aflição dos estômagos famintos da esfera carnal. Sentia, no entanto, determinado enfraquecimento que sabia, de antemão, sanável pela ingestão de algum recurso líquido. Minha filha compreendeu o que se passava, porque, daí a instantes, me trazia pequeno recipiente com certo suco de plantas de minha nova moradia. Sorvi-o com alguma dificuldade, nele encontrando delicioso sabor. A anemia cedeu como por encanto. Encontrei bom ânimo para efetuar indagações. Não desconhecia que, em me reerguendo para contemplar o lindo dia a resplandecer lá fora, outra vida me aguardava, intensa e diferente. Inevitáveis interrogações martelavam-me o cérebro e julguei oportuno valer-me dos préstimos do irmão Andrade, de modo a formulá-la sem delonga. Consultei-o quanto às possibilidades dos esclarecimentos que me desejava e, de bom grado, colocou-se ao meu dispor, para as elucidações precisas. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Edir. O repouso além da morte. Irmão Jacob. Contei-lhe que, ao descansar, não tive a impressão de dormir, qual o fazia no corpo de carne. Permanecera sob curiosa posição psíquica, em que jornadeara longe, contemplando pessoas e paisagens diversas. Supunha, assim, não ter estado num sono propriamente dito. Escutou-me atenciosamente, explicando-me, em seguida, que o repouso para os desencarnados varia ao infinito. O espírito demasiadamente ligado aos interesses humanos acusa a necessidade de amplo mergulho na inconsciência quase total, depois da morte. A ausência de motivos nobres, nos impulsos da individualidade, estabelece profunda incompreensão na alma liberta das teias fisiológicas, que se porta, ante a grandeza da espiritualidade superior, à maneira do selvagem recém-vindo da floresta perante uma assembleia de inteligências consagradas às realizações artísticas. Quase nada entende do que vê e do que ouve, demonstrando a necessidade de compulsório regresso à tribo da qual se desligará vagarosamente para adaptar-se à civilização. Também os criminosos e os viciados de toda sorte, com o espírito encarnado nas grades das próprias obras escravizantes, não encontram prazer nas indagações espirituais de natureza elevada, reclamando a imersão nos fluidos pesados e gravitantes da luta expiatória, em que a dor sistemática vai trabalhando a alma, qual buril milagroso aprimorando a pedra. Para as entidades dessa expressão, impõe-se torpor quase absoluto, logo após o sepulcro, em vista da falta provisória de apelos enobrecedores na consciência iniciante ou delinquente. Fim da batalha terrena, entram em período de sono pacífico ou de pesadelo torturado, conforme a posição em que se situam, período esse que varia de acordo com o quadro geral de probabilidades de reerguimento moral ou de mais aflitiva queda que os interessados apresentam. Terminada essa etapa, que podemos nomear de hibernação da consciência, os desencarnados desse tipo são reconduzidos à carne ou recolhidos em educandários nos círculos inferiores, com aproveitamento de suas possibilidades em serviço nobre, não obstante de ordem primária. Não ocorre o mesmo com o espírito médio, portador de regular cultura filosófico-religioso e, sem compromissos escuros na experiência material. Quanto maior o esforço das almas dessa espécie por atenderam aos desígnios divinos, no campo físico, mais vasta é a lucidez de que se fizeram dotadas nas esferas de além-túmulo. Enquanto a mente das primeiras é requisitada ao fundo abismo das impressões humanas, ao qual se agarram à semelhança de ostras à própria concha, a mente das segundas busca elevar-se, tanto quanto lhes permitem as próprias forças e conhecimentos. O descanso, pois, além da morte, para as criaturas de condição mais elevada, deixa, assim, de ser imersão mental nas zonas obscuras do mundo para ser voo de acesso aos domínios superiores da vida. Finalizando a resposta, o irmão Andrade asseverou que certas individualidades, não obstante exaustas no supremo instante do transe final, libertam-se da matéria grosseira e colocam-se a caminho de esferas divinizadas, com absoluta lucidez e sem necessidade de qualquer repouso tonificante, qual o compreendemos, em vista do nível de sublimação espiritual que já atingiram. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Edir.
recebendo explicações. Irmão Jacob. Quando comentei a dolorosa surpresa que tivera ante a paisagem escura e perturbadora que atravessáramos, o irmão Andrade ouviu-me sem protestos e afirmou que realmente eram contristadores os reflexos da mentalidade humana, em torno da crosta planetária, acentuando, todavia, que a verificação não fornecia razões de alarme, de vez que, se um homem respira cercado pelas irradiações dos próprios pensamentos, o mundo, casa dos homens, se reveste das emanações mentais da maioria dos seus habitantes. A residência do servo operoso revela-lhe as qualidades superiores, no trato e aprimoramento do lar, ao passo que o domicílio do trabalhador ocioso anuncia-lhe a ignorância e a preguiça no abandono ou no lixo com que se caracteriza. Vivendo encarnados no planeta quase 2 bilhões de individualidades humanas, esclareceu o benfeitor que mais de 1 bilhão é constituído por espíritos semicivilizados ou bárbaros e que as pessoas aptas à espiritualidade superior não passam de 600 milhões, divididas pelas várias famílias continentais. Torna-se fácil, portanto, avaliar a extensão do serviço regenerativo além do túmulo, considerando-se que homem algum se transforma instantaneamente. Compreensíveis, desse modo, se tornam as sombras que rodeiam a moradia da mente encarnada e as extensas organizações socorristas em que copioso número de missionários abnegado exercita o amor e a renúncia, a piedade e a tolerância, entre milhões de espíritos de baixa condição, à espera dos benefícios da lei reencarnacionista ou em aprendizado de virtudes rudimentares. De relance, entendi a enormidade dos serviços redentores que se operam à distância da matéria carnal e experimentei imenso alívio. Sim, havia trabalho, trabalho, trabalho. Meditando, reconhecia que perdera tempo na terra, mas algum lugar da vida nova me reservaria serviço salvador. Quanto reconforto em semelhante perspectiva! Pedi, logo após, ao amigo me elucidava, esclarecimentos quanto à volitação. Se o nosso grupo conseguira manter-se, acima da substância inferior, flutuando na direção do alto, por que não poderamos sobrevoar o abismo, sem utilizar a ponte iluminada? Afável, o irmão Andrade explicou que o feito seria perfeitamente cabível se o grupo estivesse integrado apenas por entidades adestradas na vida espiritual, com as faculdades da volitação plenamente desenvolvidas, acentuando, porém, que a maioria dos recém-desencarnados que nos acompanhavam, longe estavam de ampliar as próprias possibilidades nesse terreno, pela densidade das paixões, embora sublimáveis, de que eram portadores. Em tais condições de desequilíbrio, seriam facilmente atraídos pelas forças temíveis das trevas, com náufragos que desconhecem a arte de natação. Em vista disso, com Bezerra à frente e utilizando as energias da vários companheiros, estabelecera-se determinadas média de força volitante para todos os necessitados, que se amparavam aos irmãos mais aptos, fenômeno esse que se assemelha ao da distribuição das energias valiosas, mas limitadas de um dínamo elétrico. E na vida livre, concluiu o benfeitor paciente, o magnetismo pessoal divino, humano ou perverso é uma fonte geratriz das mais importantes, nas expressões do bem ou do mal. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Eidir. O problema do esquecimento. Irmão Jacob. Quando o benfeitor terminou, indaguei então acerca do meu próprio estado íntimo. Já que findara minha existência no veículo de carne, por que não reentrar na posse do passado? Por que razão não lembrava o período anterior ao meu retorno à carne? Por que me surpreendia, ante os espetáculos da vida livre, se da vida livre me ausentara, um dia, a fim de reencarnar-me? Não seria a morte simples regresso da alma no pátrio lar? Em que causa se me enraizaria o esquecimento? O irmão Andrade ouviu-me sereno e informou que a reencarnação e a desencarnação constituem vigorosos e renovadores choques para o ser e que se, em alguns casos, era possível o reajustamento imediato da memória, quando a criatura já atingiu significativo grau de elevação, na maior parte das vezes a reabsorção das reminiscências se verifica muito vagarosa e gradualmente, evitando-se perturbações destrutivas. Podemos simbolizar a mente numa casa suscetível de povoar-se com valores legítimos ou transitórios, quando não esteja atulhada de inutilidades e viciações.
alimentando-se na crosta da terra com muitas ideias e paixões não perduráveis, aproveitadas pelo espírito apenas por material didático, a não ser em processo expiatório, para esvaziar-se do mal ou da ilusão, não lhe é possível o mergulho indiscriminado no pretérito, medida essa que lhe seria ruinosa, mormente na ocasião em que se desenfaixa do corpo denso, de carne. Explicou que alguns companheiros usam excitações e processos magnéticos para adquirirem a lembrança avançada no tempo, no entanto, de acordo com a própria experiência, aconselhava a submissão aos recursos da natureza, de modo a retomarmos o pretérito com vagar, sem alterações de consequências deploráveis, até que, um dia, plenamente iluminados, possamos conquistas a memória integral nos círculos divinos. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Edir. Nova moradia espiritual. Irmão Jacob. Decididamente, o paraíso de contemplação inalterável não era criação para mim. As alegrias do retorno à espiritualidade enobrecida e o reconforto da palestra com o irmão Andrade e Marta traziam-me, sem dúvida, infinito júbilo. Todavia, ali mesmo, estirado no repouso do leito, sentia falta do serviço. Sondava o reajustamento de minhas forças, reconhecendo que o cérebro não demonstrava o cansaço dos derradeiros dias do corpo de carne e as fadigas do coração jaziam extintas. Dentro de meu ser lavrava a bendita renovação. Pretendia rogar trabalho com aproveitamento de minhas possibilidades na ação útil, contudo, receava. Ignorava se minha pobre tarefa no mundo fora aprovada pelos poderes superiores. E, no íntimo, eu não desconhecia os meus próprios erros. Como solicitar admissão às obras elevadas se não basta a boa intenção para servir com eficiência? Estimaria sair da câmara e ver o quadro, lá fora. Respiraria, desse modo, o abençoado clima da atividade mental, observando, de antemão, quais seriam minhas probabilidades no futuro próximo. Apesar dos impositivos de trabalho que me torturavam o pensamento, deliberei calar. Eu era, agora, um homem distanciado do leme. Asilara-me em outra embarcação e em outro mar, sob o patrocínio da generosidade alheia. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Edir. Comentários fraternos. Irmão Jacob. O irmão Andrade, que me assinalava as mais íntimas apreciações, comentou o desengano de todas as criaturas que procedem da terra esperando um céu de contemplações baratas, salientando que muitos espíritos ociosos, na falsa apreciação da divina justiça, imploram indevido descanso no paraíso, à última hora da experiência terrestre, depois de haverem sorvido todos os venenos da alma, na taça do corpo. Precipita-se, então, nas trevas, revoltados no desespero e na indisciplina, além do sepulcro. Logo que se capacitam da necessidade de continuação do esforço intensivo no autoaperfeiçoamento. Muitos irmãos, infelizes, nesses protestos inúteis contra as leis universais, caem presas de temíveis organizações de malfeitores desencarnados, aprendendo aflitivamente a desfazer os grilhões pesados da ignorância e da má-fé, ao contato de entidades cruéis que os dominam por tempo indeterminado, qual ocorre na esfera carnal aos homens rebeldes e ingratos que pagam alto preço pelo reajustamento espiritual de si mesmos, na estrada escura da desarmonia e da desilusão. Considerou comigo os imperativos do serviço e, fazendo-me rir de contentamento, notificou que a minha colaboração seria examinada na primeira oportunidade, aconselhando-me, todavia, muita meditação e muita calma, a fim de não reentrar nas construções da espiritualidade com os prejuízos de luta humana. Porque lhe perguntasse pelo julgamento de meus atos, respondeu que a morte não nos conduz a tribunais vulgares e, sim, à própria consciência, e que, dentro de mim mesmo, encontraria, de acordo com os conhecimentos evangélicos hauridos no mundo, os pontos vulneráveis do meu espírito, de maneira a corrigi-los. Corei sinceramente, ao registrar-lhe as observações.
Atenuando, no entanto, o choque com que me beneficiava, esclareceu que os desencarnados totalmente extraviados não conseguiam acesso até ali e que, não obstante entregue ao meu próprio julgamento, um amigo de mais alto viria ajudar-me a recompor o sentimento e o raciocínio. Intrigado por não ouvir o nome do benfeitor anunciado e não desejando ser indiscreto, perguntei ao irmão Andrade se ele mesmo não poderia auxiliar-me em semelhante juízo, ao que replicou, sorrindo. Como assim, Jacob? Também eu estou lutando comigo mesmo, não posso. Ante essa revelação de humildade, calei-me resignado. Da obra, voltei, espírito, irmão Jacob, médum, Francisco Cândido Xavier digitado por Lúcia Eidir. Na intimidade do lar. Irmão Jacob. Daí a minutos, ausente Marte do quarto, ajudou-me ao abençoado amigo a preparar-me e reerguer-me. Antes de sair, pedi-lhe me auxiliasse numa oração breve, na qual roguei ao Todo-Poderoso me amparasse, dentro da nova vida, e me abençoasse os propósitos de progredir na prática do bem e no conhecimento da verdade. O prestimoso companheiro abraçou-me, aprovando-me a súplica. Passados alguns instantes, achávamo-nos junto da filha, numa confortável sala de estar. Com emoção, vi um retrato de família, adornado de flores. Umedeceram-se-me os olhos ao identificá-lo. Como não recordar semelhante peça afetiva? Não registro a ocorrência pela sua feição pessoal. Desejo apenas marcá-la para consolo de quantos supõem na morte uma derribada completa das doces alegrias familiares. A organização doméstica, na esfera elevada mais próxima do homem, é muito rica de encanto. Formulei indagações variadas em torno de parentes que eu esperava rever, ao regressar. Para todas as interrogações possuía Marta uma resposta clara e feliz. Informou-me quanto ao destino de quase todos os laços do coração. Alguns associados de minhas experiências jaziam de volta às regiões da carne, disputando novos troféus de redenção, enquanto outros operavam em círculos distantes. Muitos deles, encarnados ou não, poderiam ser visitados por mim e me visitariam a seu turno. Reparando-me o interesse pelas novidades, mostrou-me a filha tudo o que representava o acervo da casa. Quadros e decorações, objetos e enfeites desfilaram diante de meus olhos encantados. Nem todas as peças eram semelhantes ao material caseiro que conhecemos na vida terrena, mas a afinidade de tudo o que eu via, de novo, com o ambiente humano, era flagrante no quadro geral. Deteve-se, contente, ante um piano de cauda, harmonioso e belo, mais completo que os do plano físico, afirmando, radiante, que ali mesmo tivera a satisfação de tocar para a mamãe, anos antes de minha vinda. Graciosa e meiga, executou para meus ouvidos uma área em que deixava transparecer sua extrema delicadeza filial e, talvez, porque me visse os olhos marejados de lágrimas, recapitulando as emoções da paternidade terrestre, abandonou o instrumento e conduziu-me ao salão de leitura. Espantei-me ante o carinho com que eram conservadas as publicações. A arte gráfica atinge aqui uma perfeição que não pode ser avaliada na Terra. Os tipos são estruturados em material luminoso e as gravuras na cor natural parecem animadas e vivas. Folheei um volume de vastas proporções. Compunham-no recordações de Beethoven, destacando as lutas com que fora surpreendido no mundo para difundir entre os encarnados a mensagem musical dos planos superiores. Lendo as páginas iniciais, aprendi-lhe sublime conceitos quanto à mediunidade divina entre as criaturas humanas. Perguntei à filha sobre o paradeiro do grande compositor, ao que Marta respondeu dizendo sábilo numa esfera superior, cujo clima ainda lhe não fora alcançar. O irmão Andrade referiu-se aos festivais maravilhosos dos círculos sublimados, asseverando que os artistas enobrecidos continuam criando a beleza e o bem para o desenvolvimento da vida planetária e, depois de encantadora conversação, saímos em agradáveis momentos de férias. Da obra, voltei, espírito, irmão Jacob, médum, Francisco Cândido Xavier digitado por Lúcia Eidir. O Parque de Repouso. Irmão Jacob. Muito difícil narrar a emoção que me dominou, ao afastar-me do interior doméstico. Lembrando os dias rápidos em que tentava descansar na quietude de uma cidade serrana,
quando ainda no corpo físico, vi desdobrar-se ante meus olhos enlevados a paisagem florida e brilhante de um burgo feliz. As casas residenciais distanciavam-se largamente umas das outras, revelando o prévio programa de paz que as fez surgir. Espécies variadas de plantas ostentavam flores garbosas e perfumadas. Estávamos numa extensa planície e, não longe, divisava o casario que se adensava. Respirávamos, certamente, nas cercanias de grande cidade do meu novo plano. Informou-me Marta de que ela recebera permissão das autoridades para hospedar-me ali, no grande parque de educação e refazimento em que trabalhava. Incumbia-se de educar crianças, recentemente desencarnadas, em notável organização que visitei em seguida. Colaborava com diversos trabalhadores no auxílio aos pequeninos arrebatados à experiência carnal. Alguns amigos dedicados pretendiam receber-me, entretanto, a filha querida aguardava-me. Dispunha-se-me reconduzir à escola espiritual, tanto quanto eu tivera a felicidade de oferecer-lhe o coração na experiência física. Satisfazendo-me a indagação, esclareceu que os edifícios do parque não representavam propriedade particular. Eram patrimônios comuns, orientado pela administração central da coletividade. Demonstrando a estranheza que me assaltava, asseverou Marta que na Terra os fundamentos da propriedade são idênticos, variando somente os aspectos da retenção provisória das utilidades planetárias por parte do homem, usufrutuário dos bens da vida, porque, apesar das leis respeitáveis que regem o assunto, entre as criaturas, toda individualidade encarnada é compelida um dia, pela morte, a deixar as vantagens da esfera física. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Edir. REENCONTRANDO a mim mesmo. Irmão Jacob. Atravessávamos extensas e formosas avenidas marginadas por vegetação caprichosa e linda, quando tive o contentamento de ver alguns pássaros marcados por peregrina beleza. Cantavam estáticos, quais se fossem minúsculos seres conscientes, glorificando a divindade. A plumagem luminosa impunha-me assombro. Trinavam junto de nós, sem temer-nos. Disse-me, então, o amigo Andrade que os seres inferiores, onde quer que se encontrem, refletem, de algum modo, as qualidades dos seres superiores que os cercam e afirmou que os irracionais da esfera carnal poderiam exibir outras condições de aprimoramento, na posição de consciências iniciantes, se os homens adotassem atitude mental mais elevada, perante a vida. A harmonia do ambiente lembrava uma pastoral divina. Perguntei a Marta, de súbito, com a aspereza que me é própria, se me seria possível avistar as autoridades administrativas ali sediadas, mas a filhas, amorosa e convincente, me pediu aguardasse mais tempo. Reparei o halo de luz que a envolvia e os traços brilhantes que cercavam o Andrade, fixando-me, em seguida, num demorado autoexame. Meu corpo espiritual jazia tão obscuro, quanto o veículo denso de carne. Compreendi o conselho e, por pouco, não me despenhei no desânimo lamentável. Não trazia ainda comigo suficiente bagagem de luz para buscar, confiante, a aproximação dos espíritos superiores. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Edir. A luta prossegue. Irmão Jacob. A velha ideia de os desencarnados dormem narcotizados de prazer barato, entre sonhos de incenso contemplativo, perde-se completamente para o espírito de boa vontade que atravessa as fronteiras do sepulcro. Se há juízes e administradores na terra que alvejam os cabelos e se cobrem de rugas, na atividade difícil em favor do bem e da paz dos semelhantes, se há homens e mulheres que já experimentam no mundo a coragem serena de abandonar as flores do sangue, colocando-se ao encontro da humanidade, através dos espinhos do sacrifício e da renúncia, como aceitar um céu, onde os escolhidos sorriem e gozam, ante o infortúnio alheio? Como entender um Éden delicioso em que ninguém cogite de melhorar o purgatório infernal, se um simples político se preocupa em drenar o pântano que lhe prejudica a cidade? Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Edir. Organização educativa.
Irmão Jacob. O que eu via, no Parque Ditoso, não era somente a expressão encantadora e pacífica da natureza. O interesse nos serviços do progresso geral mostrava-se inequívoco em todos os rostos. A instituição a que minha filha presta concurso ativo impressionou-me pela grandeza. Trata-se de uma universidade que ultrapassa em programa e organização qualquer dos institutos europeus ou americanos destinados à formação e ao burilamento do caráter infanto-juvenil. Os edifícios centrais congregam-se inteligentemente sob velhas árvores, rodeadas de fontes translúcidas. As crianças não encontrariam paraíso mais doce. Alguns irmãos e numerosas irmãs as orientam e educam com singular devotamento, preparando-as para a reencarnação na crosta planetária. Penetrei o instituto, em companhia de Marta e do amigo Andrade, quando centenas de meninos brincavam felizes, em brando, nos extensos jardins. Grande parte correu ao nosso encontro. Abraçaram minha filha efusivamente e alguns me beijaram as mãos, chamando-me vovô. Aquelas manifestações de alegria pura fizeram-me infinito bem. Diversos pequeninos traziam consigo formosos halos brilhantes. Marta explicou-me que a instituição asila irmãozinhos desencarnados, entre 7 a 12 anos de idade, e, porque eu indagasse pelas crianças tenras, esclareceu Andrade que, para essas, quando se não trata de entidades excepcionalmente evoluídas, inacessíveis ao choque biológico da reencarnação, há lugares adequados, onde o tempo e o repouso lhes favorecem o despertar, a fim de que lhes não sobrevenham abalos nocivos. Informou-me a filha de que as criancinhas não obstante viverão ali, em comunidade, dividem-se, no esforço educativo, por turmas afins. Caracterizam-se os grupos por variados graus de elevação espiritual e as classes se subdividem pelas aptidões e tendências, examinados os precedentes de cada uma. Quando perguntei se na vida espiritual pode a criança desenvolver-se e optar pelo mau caminho, replicou Andrade que isso é perfeitamente cabível, considerando-se que, como desenvolvimento na nova esfera, a alma recapitula as emoções do passado, com apelos íntimos de variadas espécies, acrescentado, todavia, que, de modo geral, as crianças estacionadas nos parques de reajustamento sempre se encaminham à reencarnação. Se o espírito de ordem sublimada se desenfaixa dos laços da carne, quite com a lei que nos governa o destino, em período infantil, readquire, de pronto, as mais altas expressões da própria individualidade e ergue-se aos mais elevados planos. Marta me apresentou lindos grupos, inclusive algumas dezenas de pequenos indígenas libertos do corpo, em fase primária de cultura e inteligência. Experimentei, porém, a maior surpresa quando me deu a conhecer a Assembleia dos Meninos Orientadores. São meninos e meninas de passado mais respeitável e por isso mesmo mais acessíveis aos ensinamentos edificantes da instituição. Demora-se no parque, às vezes muito tempo, aguardando circunstâncias favoráveis à execução dos projetos de ordem superior e, enquanto permanecem aí, desempenham valiosas missões, junto à criança e adultos, entre as duas esferas, além das tarefas usuais de que se incumbem na própria organização em que se mantêm estacionados. Constituem, assim, vasta coletividade de escoteiros do heroísmo espiritual, junto dos quais encontramos inapreciável estímulo e santo exemplo. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Aidir. Ambiente novo. Irmão Jacob. Edificado com o que observara, seguimos na direção do casario central da cidade que me hospedava. Inútil tentar a descrição do carinho e da dedicação dos habitantes para com a paisagem. Flores e arvoredo, evidentemente conduzidos para o trabalho de espiritualização, surgiam lindos e enternecedores, a cada passo. Em certos jardins as flores luminosas chegavam a formar frases inteiras de glorificação à divindade. Os domicílios não se torturavam uns aos outros como nas grandes cidades terrestres, ofereciam espaços regulares entre si, como a indicar que naquele abençoado reduto de fraternidade e auxílio cristão há lugar para todos. Não vi estabelecimentos comerciais, mas, em compensação, identifiquei grande número de instituições consagradas ao bem coletivo.
Recordando a leitura das narrativas de André Luiz e Vale Owen, perguntei ao irmão Andrade quanto às características do novo ambiente, informando-me, então, que nos achávamos numa colônia espiritual de emergência, situada em planos menos elevados. Diversas comissões de socorro em múltiplos trabalhos salvacionistas aí funcionam a benefício, não só de criaturas encarnadas, mas também de extensas multidões de desencarnados em sombra e desespero. As vias públicas mostravam-se cheias de transeuntes. Muitos se agrupavam, seguindo em conversação ativa, enquanto outros passavam, isoladamente, todavia, em nenhum rosto surpreendi expressões de rancor, aflição, ou desânimo. A irritação parecia não ter acesso, ali, naquele domínio de tranquilidade construtiva. Alguns me fichavam com simpatia e bondade, naturalmente percebendo a minha condição de neófito e, dando a conhecer ao irmão Andrade estranheza com que reparava a serenidade das pessoas, salientou o estimado amigo que os habitantes da colônia, ainda mesmo quando detenham motivos fortes de preocupação, fazem quanto lhes é possível para guardar a paz com sinceridade, atentos aos desígnios de ordem divina. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier, digitado por Lúcia Edir. O Magnífico Santuário. Irmão Jacob. Após atravessar graciosas avenidas, onde a natureza educada oferece sublime espetáculo à vista, parei admirado diante de formoso e magnificente edifício, no qual adivinhei um templo importante. 7 torres maravilhosas, de algum modo semelhante às da famosa Catedral de Colônia, invadem as alturas. Em tudo o que meu olhar podia abranger, eu observava primorosas manifestações de ourivesaria, admirável pela finura e beleza. Elucidou Marta que nos achávamos perante o grande santuário da cidade, onde se processam os mais elevados serviços espirituais da vida coletiva. Até ali, somente chegam, vindas da esfera carnal, pessoas libertas do estreito dogmatismo religioso. Discípulos de qualquer doutrina, aferrolhados na cadeia do fanatismo cruel, são obrigados a períodos mais ou menos longos de reparação da vida mental, em círculos mais baixos. Naquele templo, portanto, explicou a filha, comungam no amor e na veneração a Deus todos os espíritos liberais, com moradia nesse domicílio espiritual ou de passagem por ele, ainda mesmo ligados às escolas de crença que os identificavam na crosta do planeta, aqui confraternizam, em torno do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, não encontrando motivos para dissensões e descontentamentos. Há serviços diários na casa divina que me retinha estático e deslumbrado. Alvas portas coroadas de luz ligavam-na à cidade, em todas as direções, e, através delas, entravam e saíam longas fileiras de criaturas bem-aventuradas, de semblante plácido. Ponderou Andrade que ali eram recebidas ordens e inspirações, programas de serviço e bênçãos de estímulo da vida mais alta. Grandes servos do Altíssimo ali se materializam, procedentes de esferas sublimadas e distantes, distribuindo amor e sabedoria e, justamente das torres soberanas e veneráveis, é que parte, cada noite, o facho de luz, guiando viajores no mar das trevas, do qual havia tomado conhecimento na travessia da extensa ponte sobre os despenhadeiros. Quanto intentei penetrar o santuário, por um dos ângulos próximos, ambos os companheiros de excursão me sustaram o gesto. Não convinha, disseram. Eu era ainda um simples recém-chegado, com características indiscutíveis do corpo terrestre, mas feliz e confortado, registrei-lhe a informação de que, na noite do 30º dia sobre a data de minha libertação, seria recebido por muitos amigos no templo consagrado ao serviço divino. Até lá, cabia-me a necessária preparação, através das fontes do pensamento. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier, digitado por Lúcia Edir. Fenômenos da sintonia espiritual. Irmão Jacob. O dia correu, célere, multiplicando surpresas confortadoras, ao redor de meus passos, e, à noite, fim do culto doméstico das palavras divinas.
Marta me convidou ao recolhimento, afirmando que a cidade permanecia cheia de atrativos e estudos para a noite, contudo, aconselhava-me o repouso, de modo a evitar excessos de impressões nas primeiras horas de meu contato com a paisagem. Surpreendendo-me, o amigo Andrade declarou que se demoraria junto de mim, naquela noite. Salientou que minhas forças jaziam quase refeitas, que começava a viver a experiência normal na esfera nova e, por isso, provavelmente eu necessitaria de instruções fraternas. Não obstante intrigado, aceitei, satisfeito, o oferecimento gentil. Passamos a extensa câmara destinada ao descanso, mas bastou que me entregasse a quietação para que certo fenômeno auditivo e visual me perturbasse as fibras mais íntimas. Vi perfeitamente, qual se estivesse dentro de mim, as filhas queridas, então na terra, e alguns poucos amigos, que deixara no mundo, dirigindo-me palavras de saúde e carinho. Pai querido, diga-me se você ainda vive. Desfaça minha dúvida, ensine-me o caminho, venha até mim. Era a voz de uma delas a interpelar-me. O amoroso chamamento ameaçava-me o equilíbrio. Minha razão pericutou por segundos. Onde me encontrava? Contemplava-a ao meu lado, queria beijar-lhe as mãos, expressando-lhe reconhecimento pela imensa ternura, mas debalde a buscava. Ainda me não desembaraçara do involvidável momento de estranheza, quando um médium de minhas relações apareceu igualmente no quadro. Mau amigo, fale-nos, conforte-nos, rogou, comovidamente. Meu coração pulsou apressado. Como atender aos apelos? Ia gritar, suplicando socorro. Todavia, o irmão Andrade, mais prestativo e prudente que eu poderia supor, abeirou-se de mim e cientificou-me de que aquele era o fenômeno da sintonia espiritual, comum a todos os recém-desencarnados que deixam laços do coração, na retaguarda. Esclareceu que, através de semelhante processo, era mesmo possível comunicar-se com o círculo físico, quando o intermediário terreno possa conservar a mente na onda de ligação mental durante o tempo indispensável. Informou que a entidade desencarnada é suscetível de manter intenso intercâmbio pelos recursos do pensamento e que, por intermédio dessa comunhão íntima, encarcera-se o criminoso nas sombras das próprias obras, tanto quanto o apóstolo de bem vive com os resultados felizes de sua sementeira sublime de renúncia e salvação. Insuflou-me forças vigorosas, utilizando passes de longo curso e, recomendando-me calma, asseverou que, aos poucos, saberia controlar o fenômeno das solicitações terrestres, canalizando-lhe as possibilidades para o trabalho de elevação. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Aidir. Entre companheiros. Irmão Jacob. É imenso consolo pensar que a morte não interrompe o trabalho sadio e edificante. Os ideais nobres possuem suas verdadeiras raízes na vida espiritual e, além do túmulo, podemos continuar o serviço que se afina com as nossas tendências e esperanças. Se for verdade que os maus, por vezes, prosseguem caminho, algemados às realizações escuras, é certo, igualmente, que a tarefa do homem bem-intencionado não sofre pausa ruinosa em seu desdobramento. Há 1000 ângulos diversos em cada missão de benemerência e a providência divina favorece, em toda parte, a determinação do homem, de cooperar nesse ou naquele setor do bem. Meus primeiros contatos com os associados de serviço espirituais cristãos representaram para meu espírito incentivo inapreciável. Que contentamento pensar na continuidade da colaboração digna. Que conforto verificar que os meus defeitos não me anularam, de todo, para a obra doutrinária que tanto amara no mundo. Não obstante as graves imperfeições de meu trato pessoal seguiriam avante, lutando, servindo e aprendendo. A certeza de que marcharia com a assistência fraternal de que era objeto, recebi na segunda noite dias visitas agradáveis e preciosas. Guilom e Schutel vieram abraçar-me. Prestei muita atenção à presença e à palestra de ambos, de modo a não ser impreciso em qualquer notícia que me fosse possível transmitir aos companheiros terrestres. Estavam como que remoçados e profundamente felizes. Auréolas de tênue luz irisada acentuavam-lhes a simpatia irradiante.
Indagaram, bem-humorados, de minhas impressões iniciais na experiência nova, e, quando comecei a relacionar as surpresas, notei que fazia o possível por arrebatar-me o pensamento aos negócios e assuntos de somenos importância. Schuttel mencionou o júbilo com que se entrega ao serviço de sua rica sementeira, em Matão, e falou das bênçãos que continua recolhendo na vida espiritual, com tanto entusiasmo que, francamente, lhe invejei a posição íntima. Guilom, visivelmente satisfeito, referiu-se ao contentamento com que colabora na extensão dos trabalhos doutrinários, sob a orientação de Ismael e mostrou imensa alegria pela possibilidade de prosseguir, em espírito, junto à esposa e aos filhos queridos, perfeitamente integrados em seu idealismo superior. Demonstrava enorme reconforto por haver readquirido plenamente a visão. Seus olhos, com efeito, permaneciam mais penetrantes, mais lúcidos, asterisco. Prometeram-me ambos que em breve tempo, eu retomaria minhas atividades na doutrinação, explicando que, não longe dali, infinito trabalho nos aguardava a cooperação. Asterisco, Guilom Ribeiro tinha ambos os olhos cataratados e, praticamente, não enxergavam pela vista direita. Nota da editora. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Aidir. Opinião autorizada. Irmão Jacob. Perguntando a Guilom quanto ao motivo pelo qual não se comunica mais frequentemente em nosso meio, fez um gesto significativo, na calma que lhe é peculiar, e falou. Ora, Jacob, quase que diariamente visito as nossas organizações, partilhando do trabalho de abnegados servidores do Espiritismo no Brasil, entretanto, você compreende os obstáculos do intercâmbio prematuro ou inoportuno. Os companheiros de luta devem agir em campo livre, qual aconteceu conosco, fazem a corrida ao estádio da fé. Necessitam usar a própria razão e revelar as próprias forças na concretização das bênçãos que recebemos de Jesus. E você reconhecerá comigo, hoje, que não será justo interferir, não somente com a supervisão que procede de cima, da influenciação indireta e sábia de nossos orientadores, mas também, nos serviços de colaboração que se processam nos círculos que nos são familiares. Sempre que possível, coopero com os amigos no desenvolvimento do ideal que abraçamos, todavia, não é imperioso venham, a saber, de minha presença pessoal nas tarefas que lhes competem. A liberação do corpo pesado não nos exonera da obrigação de servir nas fileiras do Espiritismo com Jesus, entretanto, podemos atuar sem nos identificarmos. Não faltam meios para a ação sem barulho, mais substancial e mais proveitosa, atentos, quanto devemos estar, à vitória da ideia cristã e não ao prevalecimento indébito e provisório de nossos pontos de vista. O concurso do Brasil na obra de cristianização do mundo é muito mais importante que parece, e, nessa bendita contribuição, há lugar para todos os servos do Evangelho, embora as divergências naturais na interpretação dos textos sagrados. Estamos diante de agigantado esforço de educação, cuja grandeza nem de leve podemos apreciar, por enquanto. Assim, é conveniente utilizarmos os recursos ao nosso alcance, em benefício da fraternidade geral, com sadio e gradativo entendimento da verdade e do máximo bem, ausentes de qualquer problema intrincado e desagradável do personalismo menos digno, que somente orgulho, egoísmo e vaidade representa. É imprescindível esquecermos os casos pessoais para fixar a mente no espírito coletivo da tarefa redentora. E, com um sorriso que bem lhe expressava os altos atributos de psicólogo, terminou. É preciso evitar as complicações de nossa morte. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Aidir. Informações da luta espiritual. Irmão Jacob. Quando indaguei se moravam ali, naquela mesma colônia de refazimento e educação a que eu fora conduzido pela ternura da filha, responderam negativamente.
Declarou Guilom residir em plano diferente, em companhia da genitora que o aguardara, além túmulo, com extremado carinho, de onde prosseguia em ligação com os familiares inesquecíveis e com os irmãos de tarefa, ainda materializados no mundo, e Schutel fixara-se em extensa organização destinada a proteger os interesses do espiritismo evangélico, no mesmo núcleo em que Guilom fora compelido a sediar-se, atendendo ao coração. Comentou ambos o serviço de espiritualidade, a desdobrar-se em todas as direções. Reportou-se Guilom as fundas impressões que lhe causavam as atividades de auxílio aos espíritos das trevas, lembrando, com calor, as sessões do Grupo Ismael, em que muitos eclesiásticos, envenenados de ódio e cegos de ignorância, são conduzidos ao conhecimento cristão, e contou-nos que tantos sofrimentos e incompreensões existem nas zonas próximas à moradia dos homens, que Bezerra e Saião, autorizados à sublime ascensão aos planos superiores, haviam decidido renunciar a semelhante glória, em companhia de outros missionários devotados ao sacrifício pessoal, a fim de se consagrarem, por mais dilatado tempo, à transformação gradual de longas fileiras de infelizes. Assim é que muitas instituições de socorro e esclarecimento são mantidas nas regiões abismais onde a inteligência de espíritos tirânicos e sagazes estabelece a escravidão organizada, embora temporária, de grande número de desencarnados invigilantes e desviados das leis divinas, mantendo-se em mentirosas exibições de poder, qual acontece a muitos homens destacados da terra, que encarceram os semelhantes nas teias de suas criações mentais para o mal, em que se comprazem, até que o domínio supremo os revolva. A ação contra o crime e contra a ignorância, nas esferas que rodeiam a experiência carnal, é vigorosa e incessante. Destacou a necessidade maior aproveitamento das lições que o Espiritismo oferece às criaturas e explicou que a obra social que a nossa doutrina consoladora vem realizando no Brasil constitui valioso esforço de vanguarda, de vez que, em muitos centros de evolução planetária, a solidariedade humana, com entendimento e aplicação das bênçãos divinas, somente é suscetível de intensificação nos círculos de trabalho além da morte do corpo. Encareceu que o espiritismo evangélico é chamado a desempenhar imenso apostolado de libertação da mente humana, encadeada aos mais escuros e asfixiantes preconceitos que operam a prisão e a moléstia de almas. Salientou que não vale morrer sem a regeneração íntima, porque ninguém avança um palmo no caminho da eternidade, sem luz própria. Daí continuar acreditando que o maior serviço prestado à doutrina é, ainda, o da própria conversão ao infinito bem. Os fenômenos que costumam preceder a mudança das atitudes mentais, no terreno das convicções, outra finalidade não trazem senão a de sacudir a consciência, despertando-a para a responsabilidade, antes as leis universais. Com a perda do instrumento de carne, não havíamos penetrado um sistema de acesso indiscriminado ao reino divino e, sim, no esforço de extensão desse reino, na terra mesmo. Agora, que nos achávamos em outra região vibratória do planeta, poderíamos aquilatar a extensão da luta. Era tão comum renascer na matéria física, quanto morrer nela e, se a paisagem das esferas felizes era uma realidade atingível, não é menos imperiosa e verdadeira a obrigação de nos aprimorarmos, a fim de merecê-las. Quando o homem compreender a grandeza da vida e a retidão da justiça, então o quadro terrestre se modificará, orientando-se invariavelmente para o bem supremo. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por Lúcia Eidir.